o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Desde o início, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, porque hoje nós só podemos partilhar dessa comunhão. Nós só estamos aqui nessa manhã por conta desse sacrifício do seu Filho Jesus. Nós acabamos de cantar que o Senhor nos chamou através daquela cruz. O Senhor se entregou, foi humilhado, e o seu sangue verteu ali para que pudesse nos trazer e nos dar vida.
Pai, quando nós cantamos essa canção, eu olho para a cruz, nós vemos muitas vezes dor, sofrimento, choro, mas acima de tudo, nós conseguimos enxergar a salvação e a esperança. A esperança de um dia estarmos juntos com o Senhor, ceando junto com o Senhor. E nós ansiamos por esse momento, Pai. E enquanto esse momento não chega, que possamos, ó Pai, continuar pregando desse seu amor que nos alcançou, essa graça. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou e se entregou como um cordeiro. Muito obrigado por esse privilégio que nós estamos tendo nesta manhã, de poder nos lembrarmos deste sacrifício e desse amor que nos alcançou. Continue falando ao nosso coração, ó Pai, durante essa manhã. E não nos deixe, ó Pai, esquecer que o Senhor nos amou tanto que entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. E como nós lemos aqui na abertura, o Senhor vive. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Igreja, poder sentar. Chama o pastor. Amados, excepcionalmente, então, neste mês, nós estamos tendo 2 momentos de Santa Ceia. Isso é maravilhoso. Relembrar, trazer à memória o sacrifício de Jesus, essa é o momento mais importante para a vida cristã. Relembrar a morte e especialmente a ressurreição de Jesus é o momento mais impactante. Afinal, é na ressurreição que é firmada a Igreja de Cristo. É por causa da ressurreição. A morte não deteve Cristo. Nós estamos aqui, nós fazemos memória desse momento porque Cristo está vivo. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que aqueles discípulos, os anjos, quando os discípulos veem Cristo sendo assunto aos céus, eles ficam estarrecidos, esbobacados, olhando para o céu, esperando que as coisas, que Cristo talvez volte e continue a conduzi-los, e os anjos vêm, caminhem. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, e a partir do momento que o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês terão poder para ser testemunhas de que este que subiu aos céus está vivo. Cristo está vivo. Então, nesse momento, eu convido os irmãos a celebrarem conosco. Essa é a mesa do Senhor, não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se porventura, algum irmão que é de outra comunidade cristã está em plena comunhão com a sua igreja, uma igreja cristocêntrica, uma igreja fiel, uma igreja direcionada pelo Deus triuno, e confessa, está em plena comunhão com a sua igreja, coopera com a sua igreja, também é convidado a participar conosco. Bom, e aos nossos queridos e amados irmãos também. E a você que for participar nesse momento, assim que os presbíteros saírem para a distribuição,
você se coloque em pé e assim que você pegar do cálice, você se assente, tá bom? Para que facilite aí a distribuição pelos nossos irmãos. Então eu convido aqui à frente os nossos irmãos presbíteros para que me ajudem neste momento, para que conduzam-nos. Aqueles que forem participar, por gentileza, se coloquem em pé e após pegarem o cálice, sentem-se e aguardem para que todos comamos e tomemos juntos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Louvado seja o Senhor. Amados, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse: isto é o meu corpo que foi partido por cada um de vocês. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, deu graças e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai todos em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês, aqueles que são meus, comem do pão e bebem do cálice, vocês se lembram da minha vinda, da minha vida, da minha morte e da minha ressurreição, até que finalmente eu volte novamente. Comamos e bebamos todos, amados.
tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de chamar à frente aqui os responsáveis com as crianças, para que nós possamos orar, para que eles, então, tenham um momento deles. Venham com cuidado, tá, crianças? Porque a gente está com uma logística diferente aqui, tá bom? Mas podem vir, venham aqui à frente, tá? Venham com cuidado, isso. Vem aqui, Pedro, pode vir aqui, tio. Isso, olha lá. Louvado seja Deus. Hoje os bebês estão dominando aqui. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dos pequenos, pela vida dos professores e também pela vida daqueles que aqui estarão, para que o Espírito Santo ilumine os corações. Então, a palavra dele lá e aqui seja relevante e faça todo o efeito na vida de quem a ouve. Querido Deus, amado Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, nós louvamos a Ti, engrandecemos a Ti, pedimos a iluminação para que o Senhor nos abra a mente, nos abra o coração, para que possamos entender a Sua mensagem, mas também que o Senhor nos abra o entendimento para uma vida prática, daquilo que nós entendemos, para que isso se torne em vida prática, para que nós possamos viver o Evangelho. O Evangelho é real, ele é palpável e ele deve ser vivido pela sua igreja. O Senhor cuide dos corações das crianças, dê o crescimento necessário espiritual, maturidade, também em estatura, diante de Ti, diante de nós, que eles possam ser completamente tomados pelo Teu Santo Espírito. Assim como nós oramos por aqueles que aqui estão e ficarão, para que a mensagem também, da mesma forma, tenha este efeito de entendimento e de prática. Abençoe a vida dos professores, seja o Senhor a falar por meio deles, Pai, em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos a Ti, Deus. Amém. Queridos, vou trazer mais alguns avisos aí para que nós possamos então dar continuidade à nossa série de sermões, iniciada na semana passada, que tem por nome O Cordeiro e o Leão, o Sangue da Restauração. Tá? Essa semana, terça-feira e quarta-feira, nós iniciaremos 2 atividades aqui na igreja, tá bom, amados? Nós teremos o início dos grupos pequenos, que inicialmente acontecerá aqui. Um mês nós ficaremos aqui para que aí aqueles que vão liderar, eles possam entender a dinâmica de como vai funcionar, para que eles possam então conduzir nos lares esse momento de pequeno grupo. Tá? Terça-feira às 19h30 a gente inicia aqui. Todos os irmãos estão convidados. Inicialmente nós, depois que se dividir, teremos 2 grupos pequenos. Tá bom? Inicialmente nós começaremos com esse número e aí, à medida em que caminharmos, identificaremos se há necessidade de mais grupos.
Bom, amados? Às 19h30, terça-feira aqui na igreja. E quarta-feira nós iniciaremos um estudo bíblico em forma de discipulado às 19h30 aqui, tá bom? Então, toda quarta-feira será aqui, às 19h30. Das 19h30 às 20h30, um estudo bíblico que nós teremos aqui. A igreja é mais do que... A igreja não é convidada, na verdade, ela é convocada, né, amados? Para que nós possamos aí fortalecer a nossa maturidade em comunhão como povo dele. E, por fim, hoje à noite teremos o nosso musical, às 19h. Então, e aí a igreja está mais do que convocada. E eu vou marcar o nomezinho de quem não vier. Brincadeira, queridos. Mas vai ser um momento maravilhoso em que a igreja toda está participando aqui. Nós temos crianças, nós temos os mais experimentados, nós temos os demais homens e mulheres da nossa comunidade, todos aqui à frente, e com alegria no coração, e para que Deus seja glorificado, para que a mensagem da Páscoa possa alcançar corações. O nosso intuito é esse, amados. O nosso intuito, primeiramente, é de glorificar a Deus, e a consequência de adorar a Deus é para que o evangelho dele, a palavra dele, o espírito dele possa alcançar vidas que ainda não conheceram, não foram alcançadas. Então estejam orando aí por esse dia, durante o decorrer deste domingo, para que pessoas possam ser conduzidas pelo Espírito Santo até este lugar e que nós possamos ser a voz de Deus à vida dessas pessoas, que nós, igreja, comunidade, possamos ser a manifestação de Deus na vida dessas pessoas que ainda não entregaram as suas vidas a Cristo, para que nós possamos ver vidas cada vez mais derramadas aos pés da cruz. Tá bom, amados? Que Jesus abençoe e nós aguardamos vocês aí às 19h. E, como dito pelos nossos diáconos e também foi colocado lá no grupo do boletim, nós pedimos às pessoas que são membros da nossa comunidade para que vocês se assentem mais à frente, tá bom? Que os lugares de trás, eles possam ficar ali para que os visitantes possam se achegar, tá bom? Então você que já é membro, você que já está caminhando conosco há um bom tempo, sente-se mais à frente, bom? Deixe os lugares de trás para que pessoas que estejam nos visitando, às vezes é constrangedor para a pessoa, ela não faz parte dessa realidade, às vezes ela tem que entrar lá, ela tem que atravessar toda a igreja, e todo mundo fica olhando para ela, e isso causa ali mais constrangimento ainda a ela. Então, deixemos os lugares de trás para eles, tá bom, amados? Que Jesus abençoe a vida de cada um. Queridos, mais algum aviso? O sábado animado vai ser que dia, minha irmã? Dia 22, né? Legal. Bem, então, continuando aqui, queridos, a nossa série de sermões, e aí, excepcionalmente, nós continuamos hoje pela manhã. Nós não temos culto, não é a nossa rotina ter culto pela manhã. O nosso culto ele é vespertino, é às 19h, mas por conta de toda a dinâmica do mês da Páscoa, nós reconduzimos este momento. Então, hoje nós falaremos da restauração da aliança. A nossa série é o Cordeiro e o Leão, o sangue da restauração, e de que forma o sangue de Cristo, ele restaura realidades. No domingo passado, nós vimos de que forma o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro que se torna leão, ele restaura o povo de Deus, lá baseados no livro de Êxodo, capítulo 12, que se eu perguntar para você, você vai saber me dar o resumo, certamente, do que foi dito domingo passado. Deus restaura o seu povo. Restaurou o seu povo. Lá em Êxodo 12, por meio do sangue nas vergas das portas, e depois por meio de Cristo Jesus com o seu sangue nas vergas dos nossos corações. E hoje nós veremos de que forma, então, a morte, a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo, é a restauração da aliança. E para que então nós possamos refletir sobre a restauração da aliança, eu convido vocês a acompanharem comigo a leitura de Marcos, capítulo 14,
versículos 22 a 26. Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 26. Nos mostra assim a palavra do Senhor. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos orar mais uma vez, queridos? Santo Espírito de Deus, que o teu sopro ecoe por sobre as nossas vidas, nossos corações. Que essa palavra seja viva e eficaz em nós, por meio de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, aliança significa pacto. Aliança nada mais é do que um compromisso firmado. E quando nós olhamos, então, para a aliança de Deus para com a humanidade, é quando Deus ele se compromete com o seu povo, dizendo: olha, vocês têm um Deus. Vocês têm um Deus e vocês serão o meu povo. É exatamente isso que Cristo está personificando, restaurando aqui na mesa dessa última ceia. Esse é o momento da última ceia. Esse é um quadro famoso de Leonardo da Vinci que retrata esse momento da ceia, da última ceia. É quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão, a sexta-feira da crucificação. E embora, quando nós olhamos para a realidade do Novo Testamento, sempre que há compartilhamento de mesa, onde se há refeição, celebração por meio de alimento, de comida, como nós fizemos aqui pela manhã, isso significa festa. Isso significa celebração. Isso traz um sentido de alegria. E embora seja um momento de celebração, porque eles estão à mesa, embora seja um momento de alegria em todo esse sentido, para Jesus Cristo, esse é um momento de dor e de extrema angústia. A angústia já certamente está potencializada no coração de Jesus. Quando nós olhamos em nossas Bíblias, em nossos aplicativos, em meio a qual contexto se encontra essa narrativa da última ceia, nós entendemos o quão desfavorável era esse contexto e essa situação. Desfavorável em que sentido? Se você olhar para a narrativa anterior à narrativa da ceia, o que nós temos? Nós temos a indicação do traidor. Jesus havia feito a indicação do traidor. Depois, no texto posterior a esse da última ceia, no momento seguinte, nós temos a indicação do negador, daquele que negaria Cristo por 3 vezes, aquele que era o discípulo impetuoso, que estava próximo, que tomava frente. Então veja que a última ceia, esse momento de celebração, esse momento de festa e de alegria, está envolto em um momento de incerteza, de dúvida, de dor e de angústia, onde Cristo num momento indica o traidor e depois indica aquele que o negaria por 3 vezes, intensamente. Era um momento nada favorável, embora a mesa signifique alegria. Mas Cristo firma o seu compromisso. Cristo firma o pacto com o povo dele em meio a um momento que não é favorável a ele. É um momento de dor, é um momento de angústia. Cristo restaura a aliança em meio a esse contexto. Cristo mostra que uma aliança ela é firmada não na espera de que as coisas estejam favoráveis, mas antes de tudo, a aliança é um ato de doação, é um ato de entrega. A restauração da aliança, num primeiro momento, ela se dá pela entrega do corpo. Cristo, no versículo 22, diz: tomai,
isto é o meu corpo, um corpo simbolizado pelo pão que estava sendo partido por Cristo. E por que pão? Porque este pão, especificamente o pão da celebração da Páscoa, era um pão sem fermento. Era um pão chamado asmo, ou ázimo, ou levedado. Algumas expressões definem esse pão. E esse pão, então, da celebração da Páscoa, ele tem alguns significados. Por que o pão asmo? Por que o pão não fermentado? Porque num primeiro momento, quando a gente olha lá para Êxodo 12, quando é a instituição da Páscoa, Deus está dizendo para o seu povo, comê-lo-eis à pressa é a Páscoa do Senhor. O pão sem fermento, ele tem um aspecto de preparação rápida, mais dinâmica, porque eles têm que comer à pressa, porque eles não estavam no lugar desejado, eles comeriam e eles deveriam partir logo. Eles comem já com os preparados, com sandálias nos pés, lombos cingidos, cajado na mão, para que eles pudessem, então, partir em viagem. Então, o pão asmo, ele tem essa dinâmica de uma preparação rápida. Alguns estudiosos vão dizer que a preparação desse pão, no processo de preparação dele, é necessário que se façam alguns retalhos neste pão, alguns cortes, para que ele alcance o objetivo final. Esse pão asmo, ele era partido não por algum objeto cortante, mas ele era sempre partido à mão. Mas também um segundo significado deste pão ázimo é que ele traz em si um sentido de pureza. Por que sentido de pureza? Porque um pão sem fermento, ele demora mais para apodrecer, para estragar. O fato dele não ser fermentado o dá uma conservação maior. Então também, quando nós olhamos para o significado do pão da Páscoa, ele é um pão que denota pureza, em contraste a uma nação, especialmente Israel, o povo hebreu, ou Israel, que era um povo corrompido. Então quando Cristo ele está pegando o pão, ele está partindo o pão, ele está abençoando e dizendo, tomai, isto é o meu corpo, ou seja, o pão é o símbolo. Ele não está dizendo que o pão está se tornando o corpo dele. O pão não está se tornando o corpo dele, o pão está simbolizando o corpo dele. Quando Cristo está dizendo, tomai, isto é o meu corpo, ele está dizendo, da mesma forma que este pão, ele é dilacerado, ele é retalhado, ele é cortado para que ele alcance o objetivo final, o meu corpo será retalhado, o meu corpo será dilacerado, o meu corpo será cortado para que no meio deste processo ele alcance o seu objetivo final. Da mesma forma que este pão ele deve ser partido pelas mãos, o meu corpo será partido por mãos humanas. Quando Cristo diz, tomai, isto é o meu corpo, ele está dizendo, este pão que simboliza a pureza, representa o meu corpo, que é um corpo puro e santo, sem mácula, sem defeitos. Eu sou o santo, santo, santo. Quando Cristo diz, tomai, isto é o meu corpo, ele está trazendo todas essas referências a ele mesmo. Porque a restauração da aliança, ela se dá pela entrega do corpo. Mas também quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a restauração da aliança se dá pelo derramamento do sangue. Jesus está dizendo, versículo 24, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, após Cristo pegar do pão, partir, abençoar e entregar, ele pega o cálice. E ele compara o cálice, ele compara o vinho, ele compara a propriedade, o elemento que está dentro daquele cálice ao seu próprio sangue. Afinal, uma aliança ela é firmada por meio do derramamento do sangue. Cristo está evocando aqui aquele texto de Êxodo, capítulo 24, versículo 8, após Moisés declarar as 10 palavras, os 10 mandamentos, e aí o povo então reassumir esse compromisso diante de Deus, para que então Deus firme essa aliança mosaica de Moisés para com o povo, ele faz a aspersão do sangue do holocausto, dos novilhos. Os novilhos são partidos e o sangue dos novilhos vão aspergir o povo, simbolizando ali então que aquele pacto foi firmado, foi selado,
porque uma aliança ela é firmada a partir do momento que se há corte. A própria palavra em hebraico, aliança, ela significa cortar, porque é necessário que haja sangue. Sangue derramado em favor de muitos, ou seja, todos quantos Cristo alcançando se entregarem em resposta a este ato sacrificial. O sangue terá a eficácia plena sobre a vida destes. O sangue, ele tem a representação da vida. Por isso, uma das leis dietéticas, né, do povo de Israel é não se alimentar do sangue de um animal, porque o sangue representa a vida. E Jesus, quando Jesus então olha para esse cálice, o ergue e diz: este cálice é o meu sangue, é o cálice da nova aliança, que simboliza o meu sangue derramado. Ele está dizendo que ele está derramando a vida dele sobre o povo dele. Cristo é a restauração da aliança. Cristo é a personificação de uma promessa feita lá ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 31, há uma promessa de Deus para com o povo que diz o seguinte, no versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E um dos aspectos dessa nova aliança firmada por Deus para com o seu povo, então, que é evidenciado no finalzinho do versículo 34, é: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O contexto desse povo aqui, no momento em que Jeremias ele professa essas palavras, ou ele recebe essas palavras do Espírito Santo, é um povo exilado, é um povo que havia sido dominado, é um povo que havia sido escravizado por Nabucodonosor, pela nação poderosíssima da Babilônia. Um povo que passa fome porque o cerco está tão forte que pão não tem mais na cidade. É um povo que passa sede porque o cerco não permite que eles possam sair, coletar água, então eles passam sede. Por causa da rebeldia do coração deles. Era um povo que havia se rebelado. Se há uma expressão que é muito repetida no profeta Jeremias, se você lê-lo, é: pois desde a madrugada eu tenho falado a vocês incessantemente. E aí você continua e está lá: e pois desde a madrugada eu tenho falado a vocês incessantemente. E aí você continua e está lá: pois desde a madrugada eu tenho falado a vocês incessantemente. Deus está falando por meio do seu profeta, por meio de Jeremias, e o que nós temos como resposta deste povo é rebeldia. Eles prendem Jeremias, eles colocam Jeremias no tronco, eles descem Jeremias num poço enlameado. Eles não ouvem o Senhor por meio de Jeremias. É um povo que passa fome, é um povo que passa sede, é um povo que está dominado, é um povo que está exilado, é um povo que está escravizado por causa da rebeldia do seu próprio coração. Mas ainda assim, ainda num momento caótico, ainda num momento de perversidade por parte do povo, Deus é capaz de dizer: firmarei nova aliança com a casa de Israel, firmarei nova aliança com a casa de Judá, porque neste dia eu perdoarei os pecados deles de forma que eu jamais me lembrarei deles. Ainda assim, Deus move a sua esperança. Move a esperança dele à vida daquelas pessoas e promete perdoar as falhas deles e os pecados deles, mesmo que eles não mereçam. Assim como nós, queridos, assim como eu e você, muitas vezes nós estamos exilados, muitas vezes nós somos dominados, muitas vezes nós somos escravizados porque nós damos as costas para Deus e preferimos seguir na rebeldia do nosso coração. Nós nos rebelamos, nós preferimos nos rebelar a ouvi-lo. Nós preferimos dar ouvidos a tantas vozes que estão ao nosso redor, ao invés de dar a voz àquele que está desde a madrugadia e incessantemente falando a nós. Em todo momento, constantemente. Ainda assim, mesmo quando muitas vezes nós somos rebeldes, mesmo quando muitas vezes nós voltamos as costas para Deus, Jesus Cristo ainda assim, derramou o sangue dele, para que por meio deste sangue nós tivéssemos a nossa rebeldia completamente esquecida por Deus.
para que nós tivéssemos as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas rebeldias jogadas no mais profundo abismo. Não porque eu e você merecíamos algo da parte de Deus, mas porque Ele antes tanto amou. E a consequência maravilhosa disso em nossas vidas é que agora nós somos dominados não mais por qualquer tipo de exílio maligno, mas nós somos dominados pelo Espírito Santo e não por qualquer outra coisa. E é este Espírito que nos capacita a viver a vida que Cristo quer que nós vivamos. Jesus restaurou a aliança e essa aliança nos alcançou. A nossa missão agora é responder a essa graça, a esse corpo partido, a este sangue derramado, a essa restauração da aliança, a instituição da nova aliança. De que forma? Sendo igreja, sendo o povo dele. Eu sei que muitas vezes nós esperamos que as coisas sejam completamente favoráveis, ou nós esperamos que as pessoas mereçam algo para que a partir daí nós possamos caminhar em direção a ela. Mas o que nós aprendemos, especialmente com a narrativa de Marcos acerca da última ceia, é que Cristo não espera que as coisas sejam favoráveis, ou que as pessoas mereçam para que ele possa caminhar e derramar da graça dele sobre a vida delas. Cristo está num contexto de angústia e dor, onde ele indica o traidor antes e depois indica aquele que o negaria. Ainda assim, Cristo é aquele que firma o seu compromisso. Ainda assim, Cristo é aquele que derrama da sua graça. Cristo é ainda assim aquele que compartilha das suas misericórdias. Cristo está dizendo e mostrando para nós, evidenciando e escancarando por meio desse texto que não é por merecimento, não são por situações favoráveis, não são elas que devem pautar a nossa doação ao outro. Eu não devo apenas perdoar porque a pessoa merece ser perdoada. Eu não devo apenas perdoar se o outro fizer por merecer perdoar. Eu não devo respeitar o outro apenas se o outro se fizer respeitar, apenas se ele merecer, apenas se ele tiver um mérito nas atitudes dele para ganhar o meu respeito. Eu não devo cuidar do outro apenas se o outro fizer por merecer o receber do cuidado. Eu não devo derramar amor sobre a vida do outro apenas se o outro merecer receber amor. Não se trata de merecimento, queridos. Eu não devo fazer aquilo que eu recebi do Senhor sem merecer, esperando que o outro mereça que eu possa compartilhar daquilo que eu recebi do Senhor. E aí você pode me dizer, mas eu não consigo, pastor. Olha, eu sinceramente, eu já tentei. Eu já me esforcei. Só que eu vejo que eu não tenho capacidade. E eu respondo para você, que bom que você não tem essa capacidade, porque eu também não tenho essa capacidade. Porque nenhum de nós temos essas capacidades que emanam do Senhor. Mas então como, pastor, que a gente caminha na direção de amar o outro sem que o outro mereça? Como que nós caminhamos na direção de perdoar o outro sem que o outro mereça? De cuidar do outro sem que o outro mereça? De nos doar ao outro sem que haja mérito? Por causa do Espírito Santo que está sobre a igreja. Por causa da habitação do Espírito que está em mim, que está em você. E por meio desse Espírito nós somos capacitados a perdoar o outro, ainda que ele não mereça. Porque nós recebemos do perdão sem merecimento. Veja que nós estamos dando algo que não parte de nós, mas antes emanou de Cristo Jesus. Cristo nos amou para que nós possamos nos amar. Cristo perdoou e assim nós podemos perdoar. Cristo cuidou e só por causa disso nós podemos cuidar. Cristo derramou misericórdia e só por causa disso nós podemos derramar misericórdia. Você não tem capacidade, mas a boa notícia é que o Espírito Santo tem o poder e a capacidade. E lembra que nós não somos mais escravizados, exilados e dominados pela realidade das trevas, mas nós somos dominados agora pelo Espírito Santo, que faz com que nós estejamos no reino do Filho do seu amor, e não mais na realidade das trevas. Não devemos fazer porque os outros merecem, mas porque Cristo antes fez isso por nós, sem que merecêssemos. E a nossa missão agora é compartilhar dessa realidade com o outro. Eu ilustro essa realidade olhando para a vida da minha mãe.
A minha mãe, ela cuidou do meu tio. Meu tio, num certo momento da vida dele, ele contraiu um câncer. E a partir desse momento, a minha mãe pegou ele para morar junto com ela. E ela começou a cuidar dele. Só que, no meio de todo esse cuidado, a minha mãe já avançada em idade, meu tio também, um pouco mais novo que ela, mas muitas vezes ele ofendia ela. Ele xingava ela. Ele não gostava do jeito como ela fazia algumas coisas. Muitas vezes eu via ela pelos cantinhos da casa moadinha, entristecida, porque ele havia ofendido ela, ele havia xingado ela, mas ela não deixou de cuidar dele. Até o dia da morte dele, ela cuidou dele. Mesmo muitas vezes, obviamente que não é o tempo todo, mas mesmo muitas vezes ela sendo ofendida. Humanamente, a gente olhava para aquela realidade e eu falaria, como muitas vezes eu falei, meu tio não merece ser cuidado. E a minha mãe calava minha boca quando ela derramava cuidado sobre a vida dele. Muitas vezes eu olhava para aquela situação e dizia, meu tio não merece ser amado. E minha mãe calava minha boca quando ela derramava amor sobre a vida dele. Às vezes eu dizia, humanamente, meu tio devia ser deixado de lado e se cuidar sozinho. E ela calava minha boca cuidando da vida dele. Porque ela não esperava merecimento, ela não esperava mérito da parte dele, mas ela firmou um compromisso de cuidar da vida dele. Aquilo que ela havia recebido do Senhor, ela derrama sobre a vida daquele que estava precisando do cuidado, do amor, da misericórdia dela. Não se trata de mérito, mas se trata de doação. Cristo não espera por méritos quando ele tem o seu corpo partido e o seu sangue derramado, mas ele baseia-se na sua doação. Dessa forma, nós somos desafiados na nossa incapacidade a olhar a capacidade de Cristo e viver por ela. E Jesus Cristo é a restauração da aliança. Uma restauração da aliança que se dá pela entrega do corpo. Uma restauração da aliança que se dá pelo derramamento do sangue. Afinal, para que o sangue seja extraído, é necessário que o corpo seja partido. Para que o sangue desça, é necessário que o sangue padeça. E para que este sangue nos alcance, é necessário antes que o corpo descanse. Só que esse corpo não ficou no descanso. Hoje é domingo. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo ressuscitou. A morte não o dominou. Hoje é o dia de celebrarmos a ressurreição de Jesus. E gritarmos com todas as nossas forças. E eu não vou gritar aqui, porque toda vez que eu grito aqui, o Pedro assusta, outras pessoas assustam também. Viva! Jesus Cristo está vivo! Aleluia! Jesus Cristo é a restauração da aliança. Que o Espírito Santo nos conduza nesse entendimento, nessa entrega de vida. Vamos orar, amados? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Tenha um momento de reflexão. Pense no privilégio, amados, que é receber do sangue derramado de Cristo Jesus sobre a sua vida. E o quão doloroso foi para Cristo ter o seu corpo partido para que o seu sangue pudesse ser derramado. E de que forma você é desafiado agora então a viver as realidades de Cristo Jesus e saiba que você pode vivê-las, porque o Espírito Santo habita no meio da sua igreja. Oremos, amados.
Senhor amado, glorificado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de receber dos resultados da mesa. Mesa que para nós é celebração, é festejar, mas para o Senhor foi um momento de angústia, de dor. Ainda assim, o Senhor permaneceu e instituiu e restaurou e renovou a aliança, o compromisso, o pacto, dizendo: vocês são meus e eu sou o rei de vocês, o Senhor de vocês, o Deus de vocês. Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Rei, nosso Deus, nosso Salvador, nosso consolo. Ele é aquele em que todas as coisas subsistem. Ele é aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas e para o qual todas as coisas foram feitas. Ele é a restauração da aliança por meio do corpo, por meio do sangue. Que nós possamos ser alcançados por esse entendimento e por meio do Espírito que possamos viver a realidade do reino de Deus, também nos entregando, também nos doando, não apenas se houver mérito, não apenas se houver merecimento, não apenas se houver situações favoráveis, mas muitas vezes em situações desfavoráveis, muitas vezes quando as pessoas não merecerem aos nossos olhos, porque nós não merecíamos e ainda assim Cristo nos amou. Louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Glória a ti, porque Jesus vive. Aleluia. Amém. Vamos colocar em pé, queridos. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês, com cada um de nós hoje, agora e para sempre. Amém.